O que, afinal, é esse conhecimento? Vocês podem me dizer? Não são regras de vida incutidas nas pessoas por Satanás, ensinadas a elas por Satanás no decurso do seu aprendizado do conhecimento? Não são os ideais de vida elevados incutidos no homem por Satanás? Tome, por exemplo, as ideias das pessoas grandes, a integridade dos famosos, ou o espírito corajoso das figuras heróicas. Ou tome ainda o cavalheirismo e a bondade dos protagonistas e espadachins nas novelas de artes marciais. Sim, é assim. Essas ideias estão influenciando uma geração após outra. E as pessoas de cada geração são levadas a aceitar essas ideias, a viver por essas ideias e a buscá-las infinitamente. Esse é o caminho, o canal pelo qual Satanás usa o conhecimento para corromper o homem. Então, depois de Satanás ter levado as pessoas para essa estrada, ainda é possível para elas adorarem a Deus? O pensamento e o conhecimento incutidos no homem por Satanás contém algo de adoração a Deus? Eles retêm alguma coisa que pertença à verdade? Eles contêm alguma coisa referente a temer a Deus e evitar o mal? Não, não contém. O conhecimento humano não contém apenas frases e teorias simples. Há certas ideologias e visões contidas no conhecimento, bem como concepções absurdas de pessoas e os venenos de Satanás. Alguns conhecimentos podem até enganar e corromper as pessoas. E esse tipo de conhecimento é o veneno e o tumor canceroso de Satanás. Quando as pessoas o aceitam, ele entra em suas mentes e elas são corrompidas e mantidas cativas por esse conhecimento. Assim, quanto mais conhecimento as pessoas ganham e quanto mais compreendem, mais difícil é para elas acreditarem na existência de Deus. Em vez disso, elas negam e resistem a Deus. Pois o conhecimento é visual e materialista e ensina você a estudar e compreender as coisas que podem ser vistas e tocadas no mundo. O conhecimento não pode capacitá-lo a compreender a raiz de um problema nem a sentir como ele se relaciona com o mundo espiritual. O conhecimento que as pessoas compreendem está em oposição à palavra de Deus e vai totalmente contra a verdade da palavra de Deus. Não importa. Esses tipos de conhecimento podem causar sentimentos incorretos às pessoas e fazê-las distanciar-se de Deus. Quer acreditem ou não, se podem aceitá-los hoje ou não, um dia vocês irão admitir esse fato. O conhecimento pode levar as pessoas à ruína e pode levá-las ao inferno. Vocês são capazes de entender isso completamente? Sim. Então, Satanás usa o conhecimento para inundar as pessoas com suas ideias e teorias, para enganar e corromper as pessoas. Isso é um fato. Sem as revelações das palavras de Deus, nunca teríamos percebido isso. É mesmo. Satanás sempre nos ensina a estudar e buscar conhecimento. E confiar no conhecimento para mudar nosso destino. Mas essa nossa busca não é um dos truques de Satanás? Sim. Isso mesmo. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelam o fato de como Satanás usa conhecimento para corromper a humanidade. E permite que a humanidade veja claramente a raiz do mal e a escuridão do mundo. Por que o mundo se torna cada vez mais sombrio e mau? Porque a humanidade adora o conhecimento, nega Deus e se distancia dele. Pouquíssimas pessoas amam a verdade e as palavras de Deus. Isso. Se a humanidade pudesse buscar a verdade e aceitar a obra de Deus, a luz apareceria no mundo e a humanidade seria naturalmente feliz. É mesmo. No passado, só víamos a escuridão e o mal no mundo, e a humanidade foi ficando mais corrupta e depravada. Mas não conseguíamos ver claramente onde estava a raiz do problema. Pela lógica, quanto mais educação as pessoas recebem, mais conhecimento elas deveriam possuir. E melhor e mais elevada deveria ser a moral delas. Então por que a humanidade fica cada vez mais má e depravada? Depois de ler a palavra de Deus hoje, entendemos que esses são os resultados da corrupção da humanidade de Satanás. Isso mesmo.
Muito do conhecimento da humanidade existe graças à corrupção e aos venenos satânicos. Ditados do mal e teorias falaciosas como o ateísmo, o materialismo e a evolução. Assim como ideias promovidas e encorajadas por Satanás, o rei dos diabos, como não existe Deus neste mundo. Ou nunca houve um Salvador. Isso. E os que trabalham com a mente governam. E os que trabalham com as mãos são governados. Ser um estudioso é estar no topo da sociedade. Isso. E o conhecimento pode mudar o seu destino. O destino de cada um está em suas próprias mãos. Isso conta? Sim. Conta sim. Então, só os homens mais sábios e mais ignorantes não podem mudar e se destacar e trazer honra a seus ancestrais. Essas duas contam. Certo. Quando as sementes desses venenos e leis satânicos estão cravadas profundamente no espírito das pessoas, produzem resultados terríveis. As pessoas começam a negar Deus e a resistir a ele. E lutam contra o destino, confiando no conhecimento e em seu próprio esforço. Seu caráter fica mais arrogante, soberbo, presunçoso, torto, ardiloso, perverso e ganancioso. Ficam inescrupulosas na busca por fama, riqueza e posição. Enganam e usam umas às outras e até brigam violentamente entre si. Não se importam mais com a consciência, a razão, a humanidade e a moral. E a humanidade corrupta se torna cada vez mais sinistra, ardilosa e cruel. As pessoas viram demônios vivos, iguais a Satanás. Não é esse o resultado da corrupção da humanidade por Satanás usar o conhecimento? Quanto mais a humanidade adora e busca conhecimento, mais envenenada por Satanás ela se torna. Mais profunda é a corrupção e mais séria a resistência a Deus. É um fato que todos já vimos. Que quanto mais conhecimento as pessoas têm, ficam mais arrogantes, prepotentes e astutas. Ficam mais sinistras e ardilosas, armam esquemas e armadilhas. É mesmo. Como aqueles reis dos diabos, os líderes do Partido Comunista. Eles, na maioria, são intelectuais. E são todos pessoas conspiradoras e ambiciosas que brincam de política. Para manter posição, fama e interesses. E pelo controle eterno sobre a humanidade. Eles só fazem conspirar e armar para controlar e matar a humanidade. E também dizem que batalhar contra o céu é divertido. Batalhar contra a terra é divertido. Batalhar contra o povo é divertido. Inventam todo tipo de batalhas, obstruindo o planeta e tornando impossível a vida das pessoas comuns. São. Esses reis satânicos querem controlar a Terra. E usam o conhecimento científico para criar armas nucleares, mísseis guiados e armas químicas, que deixam toda a humanidade em risco de extinção. Essas não são as consequências perigosas provocadas pela adoração e a busca da humanidade por conhecimento? São. Ouvindo a comunicação e o discernimento, eu